E aí, pessoal, paz e bem, tudo bem? Como prometido, estamos de volta aqui neste canal e vamos tratar hoje um pouco mais sobre a espiritualidade franciscana. Bom, e o tema de hoje nós vamos falar sobre doença, né? Bom, vamos entender que na Idade Média, então, o mundo permeado pela visão divina, então, todas as pessoas daquele período, eles tinham tudo em volta do sagrado, né? Toda a sociedade, vamos dizer, a cristandade, estava aí permeada pela ideia do sagrado, então vivia neste universo. Hoje nós sabemos que nós temos as respostas da ciência, da psicologia, da filosofia, então nós acabamos por secularizar a ideia de, né, até mesmo a ideia, a experiência de saúde, de doença. Na Idade Média, então, toda a questão de doença estava relacionado à questão religiosa. Então, se está doente, então a doença serve para alguma coisa, né? É sinal de que pode ser um pecado, poderia ser um pecado, poderia ser é, uma graça de Deus, uma oportunidade de se identificar com Jesus Cristo, pobre, crucificado. Então, a interpretação da doença sempre era nesse viés religioso. Bom, nós ainda herdamos de certa forma e de certa forma estamos ainda um pouco dentro dessa mentalidade. Aí se você pensa, não, mas eu não, imagina. Não, eu estou no século XXI. Tá. Uhum. Aí você pergunta, vai na igreja e pergunta para você ver. Pergunta assim, quem você acha que causa a doença? Muita gente vai falar que é Deus, é vontade de Deus, foi assim que Deus que quis, né? Essa mentalidade, ela existe hoje e ainda ela é forte, né? Ainda é forte. Bom, a gente precisa entender então, assim, mas então o que que é? O que que causa as doenças? Qual a responsabilidade da doença? Bom, com a ajuda das ciências hoje, nós sabemos que a grande parte da doença, a grande maioria, ela é responsabilidade nossa, né? Então, se somos responsáveis pela saúde e pela doença. E a questão religiosa, como entra? Bom, ela pode entrar como a oração como auxílio de como nós vamos viver esses estados de doença, né, doentios. É, serve também para a gente perceber se nós estamos comportando de forma errada, ou seja, caindo na gula, caindo na preguiça, ah, e perceber a nossa responsabilidade de sair dessa situação, né? Mas mesmo às vezes fazendo atividade física, às vezes não caindo na gula, nós temos consequências, ainda nós herdamos questões genéticas, né? Às vezes nós temos uma prática alimentar boa, mas de repente a gente compra um produto estragado no supermercado porque alguém lá né, não fez a coisa direita, ou congelou e descongelou e eu comi aquilo e aquilo já tinha uma certa bactéria, me deu infecção intestinal, ou seja, pelo pecado do outro, ou seja, irresponsabilidade, eu acabei sendo acometido de uma doença, né? Agora nós também, de tudo isso que eu falei, nós temos também a questão da doença, que nós somos afetados por pessoas que têm assim uma energia, né? A bioenergética está aí, a psicologia está aí que pode nos ajudar nisso. Não, às vezes não resolve, ajuda 90% dos casos, muitos casos, mas nós podemos ser afetados por energias negativas. Nossa, tá no New Age. Não, já não é New Age não, viu? Aqui não tem New Age não, Nova Era não. É realidade mesmo. Aquele ditado que diz assim, nossa, a pessoa foi lá em casa, né, e secou a samambaia, né? Murchou a ruda. Gente, isso é verdade, né? Essas energias, né? Todos nós temos, isso não tem nada a ver com New Age, né? Tem a ver porque eles adotaram isso, mas essa interpretação, mas não, isso já existiu desde quando, né? O ser humano é ser humano. Então, essas energias negativas, uma pessoa muito que tem ali muito um ódio muito grande, uma tristeza, talvez uma raiva, isso acaba nos afetando, né?
Ou se a gente está assim, a gente afeta outras pessoas. O ambiente que a gente está é afetado por isso. Não adianta a gente falar, não, não tem nada a ver, não. Tem sim, tem. Tem gente que chega perto da gente, tira toda a energia que a gente tem, né? Chega em casa, a gente está moído e a gente não sabe por quê, né? Depois a gente tem que ficar investigando. Os psicólogos sabem disso muito bem, né? Os psicólogos às vezes são contaminados, ou os padres nos confessionários são contaminados, né? Na psicoterapia a gente chama de contaminação psíquica. É, no atendimento espiritual ou confessionário é uma contaminação, né, espiritual. Então, se não tomar certo cuidado, se a pessoa não estiver ali numa caminhada religiosa, se ela não está ali sendo fortalecida, tendo seus momentos de oração, né? E aí a parte também de alimentar bem e atividade física, ela vai ser afetada por essas forças, né? Tá, falamos disso tudo, tá. E as questões assim que, então, chegou a doença, e aí o que que eu vou fazer? Bom, a oração ela ajuda muito, né? Ajuda para a gente ficar livre dessas forças, né, que nós somos afetados, ou se for uma questão de herança genética, se for uma questão aí que a gente não sabe bem a origem, a gente também pode ser sim auxiliado e muito na oração. Ela pode trazer tranquilidade, ela pode trazer equilíbrio, ela pode trazer aceitação, né? Não aquela aceitação de ressentido, né? Deus fez isso comigo. Não é Deus fez isso, né? É da própria nossa natureza fraca, né? Às vezes que caminha para a morte mesmo, caminha pela morte, tá, gente? Não adianta a gente disfarçar, não. Não adianta a gente ficar fantasiando, né? Eu tô com 40 e poucos anos, olha que caiu o cabelo, a barba tá ficando branca, né? Daqui a um tempo é o dente que cai. Então, assim, né? Assim, vai caminhando quando nós estivermos aqui. Então, isso faz parte da nossa caminhada. A oração, a espiritualidade vai nos ajudar a lidar com isso no processo de aceitação, de superação, de às vezes até de amadurecimento, né, de ajuda àquelas pessoas que às vezes não estão aceitando, né, não estão sabendo lidar com a finitude, com o limite da vida. A gente pode ajudar em aceitando a gente mesmo, né? Então são esses fatores aí que a doença pode eh, vamos dizer assim, pode contribuir ou pode nos travar, né? Ela pode ser oportunidade ou pode ser, se a gente não faz um processo de aceitação e de superação, pode ser um travamento muito forte e a gente não pode, assim, confiar só nas nossas forças, porque senão não vai dar certo. Então, nem sempre, né? Ou seja, nem sempre a responsabilidade é nossa da doença, às vezes, né, como eu já falei, mas também a gente não nós não podemos jogar a culpa em Deus daquilo que é próprio da nossa natureza. Gente, paz e bem e até mais. Tchau, com Deus.